E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer estarmos juntos novamente para estudar o livro Nosso Lar, essa obra exemplar, magnífica, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes, com muita alegria que estamos aqui novamente, a fim de continuarmos e meditarmos a leitura do livro Nosso Lar. No programa passado, nós iniciamos o capítulo 7, mas bem iniciamos, que nós passamos, acho que da quarta linha. É que a Tereza fala muito, mas vamos lá, E nós estamos falando, ele inicia dizendo, o capítulo, que as visitas de Clarencio são periódicas, né? Clarencio é o ministro, lembrando, tem muitas e muitas ocupações, mas periodicamente ele vai visitar o André Luiz, que foi quem acolheu o André Luiz da zona de Umbral. E a atenção diária, a visita do Lísias, que é o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, que esse é diariamente que vai ver André Luiz, né? E o André Luiz relata que as sensações dele melhoram, ele tem uma sensação de desafogo e o coração começa a ficar mais aliviado à medida que ele começa a se habituar aos seus deveres novos. O que são esses deveres novos, né? Aquilo que o Clarencio falou para ele. No capítulo anterior, nós lemos aquele receituário que o Clarencio disse a ele, para parar com as lamentações, para encarar o trabalho como uma bênção divina, e aceitar o trabalho mais áspero como uma bênção, né? E parar de reclamar. E nós colocamos essa situação anteriormente, o que a gente deve fazer no nosso dia a dia, né? E aí ele fala desses deveres. Falando desses deveres, antes de nós continuarmos a leitura, vamos ver aqui novamente, a Tereza já colocou isso no programa passado, mas vamos ver novamente o capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec coloca uma instrução dos espíritos o dever. Está no item 7 desse capítulo, capítulo 17. E o capítulo é o Sede Perfeitos. Ele diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é lei da vida. Ora, colocando essa frase aqui, que o Espírito coloca, que Kardec coloca no Evangelho, Jesus diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele disse aqui que o dever é lei da vida, amar a Deus, né? Que as leis são de Deus. Ao próximo, porque o dever é a obrigação para com os outros, e primeiro como a si mesmo. Então eu tenho que me amar ao próximo e a Deus. Quem não se ama, não ama o próximo, não ama a Deus. Então os deveres começam primeiramente conosco. Automaticamente nós cumprimos os deveres conosco, nós estamos cumprindo com o próximo e a Deus. Então, por isso que ele alivia o coração. Por isso que ele está dizendo aqui que alivia o coração. E aí o Espírito fala mais adiante assim: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Qual é o interesse aqui do André Luiz, do coração? Ver a família, estar com a família de novo. Então, o dever dele é não se lamentar por isso, como o Clarencio falou com ele está cumprindo, por isso que ele está mais aliviado, e é da ordem do sentimento. E o Espírito diz aqui no Evangelho que é muito difícil de cumprir-se. Daí, meus irmãos, nós temos uma ideia do esforço que o André Luiz está fazendo. O esforço dele, né? Que é o que nós vamos ter que fazer. Que não é nada impossível porque ele está conseguindo. E ele não é um espírito superior, né? É um espírito tão atribulado quanto nós outros. Então, se o esforço dele está conseguindo, nós também estamos. Nós também podemos conseguir, né? Então, continuando. Tereza, o ponto. Diminuíram. Segundo
parágrafo do capítulo 7. À medida... Então tá. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção. Notava que então diminuíram as dores, o alívio veio e as dores dele, dor do corpo, né? Porque o André Luiz foi como suicida, né? Problemas do intestino, fígado. O Lísias, o Henrique de Luna lá examinou ele lá atrás, o doutor Henrique de Luna. Então as dores diminuíram, porque as sensações de alívio apareceu. Por que apareceu? Porque ele estava cumprindo seus deveres. Novos deveres. Novos deveres, isso. Agora vem o porém. E outra coisa, os impedimentos de locomoção fácil, já podia andar melhor, se equilibrar melhor, né? Notava, porém, que há recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Então nós vamos frisar aqui, nesse trecho que ele coloca, as recordações mais fortes. Lembra? Nós comentamos no capítulo anterior da palavra do Clarencio, do ministro, para com ele, né, pedindo a ele aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comentar a própria dor. No capítulo anterior, o Clarencio pediu isso a ele. Quando eu comento a minha própria dor, isso aí é uma lamentação. E ele diz que lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Né? Então está aqui, o tratamento difícil é a dor que veio. Então, à medida que ele lembrava e começava a se lamentar de novo, que é o que está aqui, voltava a angústia, o receio do desconhecido. Na própria obra de André Luiz, no livro Os Mensageiros, nós vamos ter no capítulo 10 a experiência de Joel. Não é? Então, o Joel, que é um daqueles médiuns falidos, ele veio com tarefas que não cumpriu. E aí ele começa a relatar a história dele para o André Luiz, né? E ele, no relato das experiências, ele começa a lembrar nitidamente o que ele fez de errado. Só que na hora que ele começa a avivar novamente a memória, nessas lembranças, no final o André Luiz diz assim, nesse capítulo: nesse momento, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos, desmedoradamente abertos, vagavam como se fixassem quadros impressionantes. Depois cambaleou. E amparamos de pronto, passando-lhe a destra na fronte e murmurando em voz firme: Joel, Joel, não se entregue a impressões do passado, volte ao presente de Deus. Então, toda vez que nós nos entregamos a impressões negativas do passado, o nosso desequilíbrio vem. Por isso que ele sentia angústia também, não é? E o receio do desconhecido é a mágoa da inadaptação. O receio do desconhecido é outro detalhe que a gente pode ver também, Tereza. Porque isso aí não vai caber para nós, espíritas, especificamente para nós. Porque não tem como a gente ter o receio de uma coisa que a gente já conhece. Não. Já aliás, conhece, não, estuda. Estuda. A gente não vai ter já o conhece, receio. A gente já morreu algumas vezes. Claro, exato. Só que agora nós estamos fixando no corpo e nós vamos levar. Né? Nós vamos levar para o plano espiritual o conhecimento que nós adquirimos aqui. Então, esse receio do desconhecido não vai ter para nós. O que tem para nós é o receio de como nós vamos ficar lá. Do jeito que, aí sim, a responsabilidade nossa com certeza é muito maior. No cumprimento dos deveres, a gente vê que é um processo também. Porque não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir cumprir todos os deveres que nós temos obrigações de cumprir. Ele conseguiu alguma coisa, mas tinha a hora que ele lembrava do que aconteceu e ele percebeu que toda vez que ele pensava no que aconteceu com ele, voltavam as dores. Nós também, enquanto encarnados, vão chegar às vezes para nós pensamentos de tristeza, pensamentos de angústia,
de revolta. Às vezes nem é por nada que nos aconteceu. A gente sabe que a gente vive num mar de ondas de pensamentos e que nós acabamos nos alimentando desses pensamentos que se conjugam com os nossos. Então, às vezes, os pensamentos eles vão aflorar na nossa mente. O problema é a gente permanecer com esses pensamentos. Isso é que é o problema. É a gente, vamos assim, no caso, chegou um pensamento de tristeza. De repente, eu estou bem, mas aí começa a me dar uma tristeza, uma angústia. Agora, se eu me sentir bem com esses pensamentos, começar a achar, realmente está tudo muito ruim, o mundo realmente não presta, é tanta desgraça, a gente ouve isso, ouve aquilo. Se eu quiser permanecer nesse pensamento que chegou, eu vou começar a me sentir mal, não tem como. E isso é uma lei que existe, que a gente acaba refletindo no corpo o pensamento que a gente está cultivando. Então, para nós também, nós devemos vigiar bastante esses pensamentos que nos chegam, que às vezes são até emprestados, pegam carona nos nossos, mas se a gente cultivar, aí é o problema. E aí a gente vai se sentir mal. Quando a gente discute com alguém, ou quando a gente fica chateado com alguém, logo a gente começa a sentir uma indisposição, vem uma dor de cabeça, uma dor de barriga, vem um mal-estar, reflexo dessa nossa permanência nesse pensamento. É o que está acontecendo com o André Luiz. Isso aí que você falou agora é o exemplo prático do dia a dia, como é a importância na questão do espírito influenciar no corpo, o pensamento direto, porque é isso mesmo. Quando eu estou satisfeito com alguém alegre, a sensação é outra. Posso estar até com dor de cabeça antes, mas já passa. Mas se eu fico aborrecido, chateado, magoado, aquilo... Cultivar aquele tipo de pensamento. A dor é espontânea. Estou com a dor de cabeça, estou com esse mal-estar. E aí, aproveitando isso, Tereza, o André Luiz fala aqui, diminuíram as dores. Então ele fala de dor. É física. Mas ele não morreu? Aí é aquela história que a gente já leu lá no início do livro, quando a gente começou, né? Morreu, mas ele só ficou invisível. Porque o corpo somático dele ficou, mas o corpo perispiritual tem, e devido à materialidade dele, do pensamento, como nós, né, espíritos inferiores, ele sente a dor, sim. E nós pegamos aqui uma mensagem que tem na Revista Espírita, de 1858. Kardec coloca, muito interessante. Ele começa assim: sofrem os espíritos, que sensações experimentam, né? E a mensagem desenrola. Kardec coloca assim: numa de nossas reuniões, pouco depois de havermos recebido de São Luís uma bela dissertação sobre a avareza, um dos nossos associados contou o fato que se segue. E aí ele coloca na Revista Espírita isso. Houve uma comunicação de um espírito que em vida, na última encarnação, foi muito avarento, né? E aí foi muito avarento e as pessoas estão numa reunião em casa, né? Que se fazia muito reunião domiciliar, ainda não tinha o centro espírita. O primeiro centro espírita foi a Sociedade Espírita de Paris, né? Ainda fazia-se muita reunião domiciliar. E eles estavam perto de uma lareira, fazia frio. E nessa reunião o espírito vem e fala assim, começa a comunicar, mas o que nos interessa é esse trecho aqui. É feita a seguinte pergunta: compreendemos os sofrimentos morais como pesares, remorsos, vergonha. Mas o calor, o frio e a dor física não são efeitos morais. Os espíritos experimentam esta espécie de sensações. Tua alma sente frio? Aí ele responde: não, mas tem a consciência da sensação que age sobre o corpo. Parece disso decorrer que esse espírito de avarento não sentia um frio real, mas que ele tinha lembrança da sensação do frio que havia suportado. E essa lembrança, que lhe era muito uma realidade, tornava-se um suplício. Então ele chega na reunião e vê que tem uma lareira e posso ficar aqui
porque está frio. E aí ele explica isso, né? A lembrança da sensação de frio que havia suportado, porque ele havia sido um avarento que ele juntava o dinheiro e nem para ele gastava no conforto dele. Muito menos para os outros. Então, quando ele chega lá, ele lembra do frio que ele passou e vê a lareira, ele sente frio. Interessante. Então, a gente pode colocar isso no exemplo que o André Luiz está falando, da dor, porque ele sente dor sim. E no caso dele, é a dor quando ele lembra daquilo que ele fez. Se tivesse o André Luiz cumprido todos os seus deveres, consciência tranquila, ele podia lembrar à vontade, que não é o caso dele aqui. Então, é mais uma lição para nós, né? Quando desencarnarmos, pode voltar em casa, o guia falar, não, sim senhor. Obedecido, sim senhor. Bate a continência pro guia e vamos embora. É daqui para frente. Ou então, não recorda, meu não filho, fica preso ao você passado. tem que ir lá na sua casa, não quero não, vai. Quer dizer, o que o guia falar, vamos fazer. É obediente, né? Vamos treinar a obediência. Isso. Então, continuando. Notava, porém, é aqui, Tereza? Isso. Notava, porém, que há recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam a angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim, porque é o esforço que ele está fazendo, o esforço pessoal, não é? Não é de uma hora. A natureza é um exemplo de que nada se modifica de uma hora para outra. Tudo é um processo. Então, agora ele está começando a praticar as orientações de Clarence. Então, tem hora que realmente ele sente um pouquinho mais de dor, quando ele lembra das coisas, aí ele faz um esforço, mas com tudo isso, ele estava se sentindo mais seguro, mais amparado, porque ele já estava fazendo a comparação. A hora que eu lembro mais do presente, eu fico bem. A hora que eu fico preso ao passado, a coisa piora muito, não é? Eu continuo sentindo as dores, eu continuo passando mal. Então, com certeza, inteligente como era, ele vai fazer a opção para cada vez menos pensar no passado e pensar no trabalho que ele tem a fazer, né? Como dizia Chico Xavier, uma das frases do Chico Xavier era que todos nós não podemos modificar o nosso passado, mas todos podemos modificar o nosso futuro com os nossos atos. O passado, o que foi feito, está feito. A gente sabe que provavelmente vamos ter que repetir algumas lições, mas isso é para todos, não é exceção. E que o futuro é o que importa. Todos nós temos, como o Marco gosta de dizer, né, um passado muito sombrio. Como diz o Emmanuel, séculos de trevas aí no nosso comportamento, de sombras. Mas o importante é focar o futuro. É esse que nos importa. As lições vão ter que ser feitas? Vão. Mas o futuro, o nosso pensamento tem que estar voltado para o futuro, para o que vem. Esse esforço, não que a gente vai virar santo de uma hora para outra, mas pelo menos o que os espíritos esperam de nós é a boa vontade e o esforço de melhoria a cada dia. É o que Kardec coloca na definição do verdadeiro espírita. É aquele que se esforça a cada dia para domar as suas más inclinações, tentando fazer o melhor para que o dia de amanhã, não é? Ele não fala com essas palavras, mas a essência é essa, para que o novo dia seja melhor que o anterior. Mas se a gente para e fica o tempo todo pensando no passado, a gente entra numa depressão muito grande. Falando um pouco mais sobre a sensação dos espíritos, a gente pode ver aqui na pergunta de número 254 de O Livro dos Espíritos, no capítulo da Vida Espírita, em que Kardec pergunta assim, porque o André Luiz fala, os impedimentos de locomoção fácil. E Kardec pergunta assim, e a fadiga, a necessidade do repouso? Experimenta o espírito? E no final da resposta, os espíritos dizem que a espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir, nem todo mundo sente,
guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão repousar. Então, quanto mais elevado o espírito, menos ele descansa. Por isso que o governador nunca tira férias, né? Exatamente, eu ia falar lá, é o governador que nunca tira férias. E a veneranda, o governador de nosso lar. Exatamente, do nosso lar, né? Não vamos pensar em outros governadores. Não, deixa isso para lá. Governador de nosso lar. Então, quando a gente vê na lápide do cemitério, descanse em paz, aquilo ali não é bem a realidade, Aquele que cumpriu o seu dever. Se cumpriu o seu dever, é porque o espírito já é em vias de elevação, ou superior. Então ele não está descansando porque está trabalhando, né? E aí ele está em paz, com certeza, isso é. E se está descansando é porque está doente. Então já não vai estar em paz. Então, quer dizer, ali está meio controncada a situação. Mas na próxima pergunta ele diz assim, quando o espírito... A Kardec pergunta assim, 255 a pergunta. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento? Os espíritos respondem, angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. É o que a Teresa comentou anteriormente. Aquela angústia moral do que fizeram comigo, meu Deus, eu começo a sofrer. Ou o que eu fiz com o outro, não era para ser assim, começa a sofrer. Então, o sofrimento é assim. E na 256 ele finaliza assim. Quer dizer, finaliza não, né? O nosso raciocínio finaliza assim. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? É reminiscência do que padecem durante a vida. Foi aquilo que nós lemos naquela mensagem da Revista Espírita, né? Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Quando se lembram do corpo que revestiram, tem impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga passado algum tempo que ainda o traz sob os ombros. Então, a sensação é como se ele estivesse com o mesmo corpo ainda. Um pouco mais leve, já vai, meio de locomoção já vai melhorando. Só que isso vai melhorando na medida que ele vai se desimpregnando daqueles fluidos negativos, daqueles pensamentos de egoísmo, de orgulho, é isso que nos impregna, lamentavelmente, o nosso perispírito. São esses sentimentos que se resumem, todos eles, em egoísmo e no orgulho. Na medida que ele for fazendo isso, ele vai ficar mais leve. E lá na frente nós vamos ver o André Luiz volitando. Sim, já está dando spoiler, né? Exatamente, é o progresso dele, que é o que está destinado a todos nós, basta o nosso esforço. É o que Jesus disse, né? Guardado as proporções, ele disse assim, vós podereis fazer o que eu faço e muito mais, se quiserdes. Mas a gente ainda não quer. O problema é esse querer, não é? Esse é o chiqueirinho, então, tá tão bom, né? Ele vai, o André Luiz, obedecendo, né, cumprindo os novos deveres que Clarencio orienta ele vai focar o futuro, a sua melhoria, porque o que o move é o desejo de voltar a ver a família. E como a orientação de Kardec, ele precisa trabalhar, ele precisa se equilibrar, ele precisa se sentir útil novamente para poder ajudar. Porque se ele não tiver equilibrado, como é que ele vai ajudar a quem quer que seja? Nem a família, nem a ninguém. Então ele vai fazer um esforço muito grande e isso é um mérito dele. Ele vai se esforçar bastante para poder vir e visitar a família dele. Vamos terminar por agora o nosso programa e que Deus possa nos ajudar hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.